Em abril de 2024, o banqueiro Daniel Vorcaro, investigado pela Polícia Federal por supostos crimes financeiros envolvendo o Banco Master, bancou uma degustação exclusiva do whisky Macallan no George Club, em Londres. E ele fez isso para cerca de 40 convidados. O custo foi de 640 mil dólares, cerca de 3 milhões e 200 mil reais, incluindo aí o serviço gastronômico, entretenimento e brindes, como garrafas especiais do uísque. Entre os participantes estavam Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, ministros do Supremo Tribunal Federal. Moraes, inclusive, admitiu publicamente ter estado lá com Daniel Vorcaro e Andrei Rodrigues, ex-chefe de segurança de Lula e diretor-geral da Polícia Federal. Todos eles bebendo Macallan e indo depois a um pub. Também estavam nessa farra, acredite se quiser, Paulo Gonet, o Procurador-Geral da República, Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça, mais conhecido como missão dada, missão cumprida. Também estava lá Ricardo Lewandowski, ex-ministro do STF e ex-ministro da Justiça do governo Lula. E Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados. Esse a gente sabe que gosta da bebida. Recentemente ele foi flagrado em um evento bebendo uísque na garrafa. O ministro Alexandre de Moraes descreveu o evento como: eu estava lá, Andrei Rodrigues estava lá, e depois fomos todos juntos a um pub e tomamos Macallan. Agora uma pergunta importante: quem é que pagou essa farra, né? Documentos indicam que Daniel Vorcaro arcou com tudo, via sua empresa controladora, em meio aí à investigação da Polícia Federal, que já obteve provas de que ele ameaça desafetos. O Brasil inteiro acompanhou a revelação das mensagens do banqueiro, que mandou quebrar os dentes do jornalista Lauro Jardim para dar um susto nele, fazendo uma espécie de simulação de um assalto. Foi com esse sujeito que autoridades da República estavam bebendo uísque e sendo bancadas por ele. Depois das denúncias da jornalista Malu Gaspar com relação ao Resort Taiaiá ligado ao ministro Toffoli e ao contrato da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o Banco Master, aquele valor de 129 milhões de reais, os envolvidos nesses dois episódios e nos outros que estão sendo revelados aí a cada semana, né, estão deixando de ter a simpatia da maioria dos jornalistas da grande imprensa. Agora vamos ver aí os erros e os acertos da imprensa nesse caso da farra do uísque. A imprensa acertou quando noticiou o fato básico, que foi a participação de Moraes, Toffoli, Vorcaro, Andrei Rodrigues e outras figuras, e o custo exato aí dessa farra com local e data. Também os detalhes como brindes e a sequência de eventos. Poder 360 e a Revista Oeste foram diretos, citando aí documentos e falas de Alexandre de Moraes. Mas nós tivemos omissões graves por parte da velha imprensa. Foi dada pouca ênfase na questão do conflito de interesses. Por exemplo, o Paulo Gonet, da PGR, é ex-sócio de Gilmar Mendes, fazendo vista grossa mais recentemente para as ações e punições mais rígidas contra Daniel Vorcaro. Mas por quais razões? Toffoli, o ministro indicado por Lula e agora envolvido até o pescoço nesse escândalo do Master. Hugo Mota, que mudou totalmente de postura após um jantar que teve com Alexandre de Moraes. Depois desse jantar, o Mota não cumpriu os acordos da Câmara que tinham garantido a sua eleição para a presidência, né? E está parecendo totalmente subserviente às vontades dos ministros do Supremo. A imprensa também não tem explorado a situação
das esposas de ministros do Supremo advogando aí para investigados, e nem as palestras políticas no Brasil e no exterior ministradas por ministros do STF em companhia de advogados ligados a casos que estão em andamento no Supremo. Falta uma investigação sobre outros nomes que estão mais afastados dos holofotes, como Lewandowski, Sebastião Gonçalves, Guido Mantega e Jacques Wagner, e os gastos exorbitantes de Daniel Vorcaro, que não se limitaram à degustação em si. É preciso mostrar o total de gastos que envolveram essa logística aí para esse grupo de pessoas. Artistas famosos e também hotéis de luxo. Os veículos com viés de direita, como a Revista Oeste, enfatizam, Vorcaro preso pela PF e autoridades bancadas por mafioso, chamando aí de maior escândalo financeiro do país. Criticam o STF abertamente, fazendo ligação com a perseguição política. Já os veículos com viés de esquerda ficaram ausentes nas buscas, Não há defesa dessas figuras, mas também não partiram aí para uma investigação séria, o que reforça a acusação de silêncio seletivo. E para mim, onde é que a imprensa errou mais? Errou ao tratar como fofoca do uísque em vez de crime potencial, que está lá no artigo 317 do Código Penal, recepção de vantagens de investigado. Não precisa dizer mais nada. Essas pessoas tinham que ser afastadas dos seus cargos até o término das investigações. E depois, para os comprovadamente envolvidos nas falcatruas aí, a cadeia. Esse escândalo envergonha o Brasil e também a imprensa que não cumpre o seu papel adequadamente e acaba fazendo uma cobertura rasa, evitando o óbvio. Ouvir juristas isentos sobre afastamentos cautelares. Destacar a atuação de parlamentares sérios que buscam instaurar CPIs ou até exigir aí a investigação penal. E o pior, Enquanto a imprensa dorme, as evidências crescem. Em fevereiro desse ano, apenas 2 anos após esse evento em Londres, o próprio STF teve que agir. Em sessão fechada, lembra? Reconhecendo que havia sim uma matéria de impedimento. Dias Toffoli foi afastado da relatoria do caso Master, justamente porque estava lá naquela mesa e também no avião. Se houve impedimento para Toffoli, por que não tem impedimento para o Moraes? Por que não para o Gonê e também os outros que estavam lá? A imprensa permitiu que o Moraes se defendesse dizendo que eu estava lá, tomamos macala, como se a presença em um evento bancado por um investigado fosse coisa trivial. Só que não é. Eu vou repetir. O artigo 317 do Código Penal é claro. Receber vantagem para si ou para outrem é crime. E quem pagou 6 milhões em hospedagem, jantar em clubes de elite, charutos e degustações para esse pessoal? Foi o Daniel Vorcaro, um investigado, ameaçador, controlador de banco, ou melhor, de ex-banco. Veja que a imprensa teve 2 chances de fazer o seu trabalho. Quando o fato aconteceu em 2024, ou quando a PF denunciou no final de 2025 e no início desse ano. E ela perdeu ambas oportunidades. Deixou para o Supremo tentar corrigir o estrago. Isso não é jornalismo. Isso é cumplicidade.